Na realidade, essa lição toda desse trimestre é uma lição bem, digamos assim, bem simples, bem pragmática, né? Uma coisa que a gente lê e aplica. O que a gente precisa saber e o que a gente precisa fazer. Não tem muito mistério por trás dela. Uma lição também que dá para a gente discutir bastante, conversar sobre ela, porque basicamente a cada pedacinho que você lê da própria lição, ou conforme você segue os textos mencionados lá para leitura na Bíblia, é coisa para parar e discutir de repente 1 hora, cada verso, porque é muito aprendizado que tem em cada verso, tanto do discurso de Estevão, quanto antes ou depois do que a lição aborda. Bom, o título da lição é esse, né? Os primeiros líderes da igreja. A igreja começou essencialmente lá atrás, né? Muito antes, de fato, a organização da igreja que a gente conhece hoje. Mas a igreja apostólica, né? Ou seja, a igreja que se iniciou após a vinda do Messias e sua morte, começou lá atrás. Lá atrás, ali, um pouquinho depois de Cristo. Por isso, dos primeiros líderes da igreja. E a lição traz 3 objetivos que nós deveremos ter alcançado no final dessa lição. O primeiro objetivo é que Deus tem um caminho infalível no desenvolvimento de sua missão. E alguns dias atrás, algumas semanas atrás, né, o professor Moisés mesmo comentou aqui com a gente que, humanamente, parece que quase impossível de o evangelho ser pregado, de alcançar todos. Isso é uma obra do Espírito Santo, é uma obra que o Espírito irá fazer no final dos tempos. E uma coisa que a gente precisa ter em mente é que não é porque isso é puramente divino que eu não tenho a minha parcela, que eu não tenho o que fazer nesse intervalo de tempo enquanto o Espírito Santo será derramado por uma segunda vez e alcançará a todos. E o mais importante para a gente lembrar é que Deus tem um caminho, e é infalível por quê? Porque ele vai acontecer. E a pergunta é, o que eu estou fazendo nesse intervalo de tempo? O que eu estou fazendo até esse caminho ser cumprido? Porque o caminho já está sendo dito, ele vai acontecer, de uma forma ou de outra. Sabendo disso, um sentimento surge, perceber como Deus levanta líderes e conduz sua missão redentiva na história. Muito bem, quem são os líderes que Deus levanta? Se a gente olhar na Bíblia, a gente tem exemplo de diversos líderes, uns que despontaram um pouco mais, uns um pouquinho menos, uns que de repente a Bíblia dedica quase que um livro inteiro para falar sobre ele, outro que a Bíblia dedica só um capítulo, outro que às vezes a Bíblia dedica um verso apenas. Quem são os líderes? Quem são os líderes de hoje que Deus levanta? Ser um participante ativo nos propósitos redentivos de Deus. A semelhança do que aconteceu com Esther, quando naquela ocasião em que o povo lá no cativeiro, seu tio fala, será que não foi por isso que Deus te colocou aqui nessa ocasião? Será que não foi para esse propósito que você está aqui hoje? Foi uma perguntinha sábia, né? Que seu tio fez. Será que não foi para isso? Será que não foi com esse propósito que você hoje está passando por isso? Você está aqui nesse exato momento. O fato é, o caminho ele vai acontecer. A diferença é se eu faço parte do caminho ou não, porque a história ela vai acontecer. A diferença é se eu quero fazer parte dessa história cumprindo a minha missão. E aí eu preciso saber qual é a minha missão. Ou se não, ou se eu vou escolher viver alheio a esse caminho. Porque a história ela vai se cumprir de uma forma ou de outra. Seja com Esther, que de repente não sabia. Seja com Sansão, que de repente sabia, desde o seu nascimento, o que ele deveria fazer e qual era o seu propósito. Ou seja, com cada um de nós, que de repente não sabendo ainda deveria se perguntar. Porque só tem um motivo para nós estarmos vivos hoje. E de termos nascido nessa época. Por que a gente não, todo mundo já deve um dia ter se perguntado, né? Por que eu não nasci lá atrás? Ou por que eu não nasci um pouquinho mais à frente? Por que eu nasci nesse determinado período? Será que foi acaso?
foi destino. E uma outra pergunta, por que eu estou vivo hoje? Por que eu ainda não morri? Né? Sendo que só tem um motivo de eu estar vivo. Ou é para salvar outras, sendo que eu já estou salvo, ou é para ainda eu conseguir de repente a minha salvação. Né? Porque a história já está escrita, Deus sabe desde o princípio, a história de cada um de nós. A diferença é que a gente não sabe. E será que a gente já se perguntou? Será que a gente já pediu para de fato Deus nos mostrar qual é a nossa missão nascendo nesse tempo? Ou mais ainda, será que eu já estou salvo e só estou contribuindo na salvação de outros? Ou será que eu ainda estou pleiteando a minha salvação? O fato, aí a pergunta fica, né? Será que Deus permitiu isso para isso? Será que eu uso isso já que aconteceu? Muitas coisas a gente não sabe responder, né? O fato é o que eu faço com o que aconteceu, né? O que eu peço, como eu peço para Deus para me usar com o que já aconteceu, com o que de repente era inevitável ou que a gente não tinha muito controle sobre aquilo. Bom, o verso da lição que era para a gente refletir um pouquinho é: crescia a palavra de Deus e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos, também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Então a lição traz 3 pontos importantes, basicamente já está dividido nessas 3 sessões. Uma sessão um pouco mais breve, que era em relação a um probleminha interno que surgiu bem no início da igreja, 3 anos, né? Quase da igreja. Uma sessão um pouquinho mais longa, falando sobre a prisão e o julgamento de Estevão, e uma outra que alinha já o ponteiro para a lição da semana que vem, as 3 próximas, onde vai falar de fato sobre um pouquinho mais sobre Paulo, né? A expansão do evangelho e como de fato até o início ali daquela perseguição serviu para que o evangelho se difundisse a todo mundo. Bom, os irmãos já conhecem, né? O livro Atos dos Apóstolos, está aí como base para a gente poder caminhar junto com a lição. Um outro livro interessante, que é o livro de Atos mesmo, comentário bíblico homilético, do pastor Mário Veloso, para aqueles também que quiserem acompanhar, ele faz a divisão capítulo a capítulo da lição. E um site que eu sempre costumo aí recorrer para alguns estudos a mais, porque ele disponibiliza não só a lição, os comentários dia a dia, como também vários textos de apoio, que é de um pastor ali não lembro agora se é Guarapuava ou Cascavel, mas acho que é Cascavel, ali do Paraná, que disponibiliza gentilmente diversos materiais ali para a gente estudar. Quem quiser acessar, é à disposição na internet. Bom, a lição de domingo começa falando sobre a nomeação dos 7. Né? Esses 7, a lição comenta sobre eles de uma forma breve, porque a Bíblia inclusive comenta sobre eles de uma forma breve. Tem 2 basicamente que se destacaram um pouquinho mais durante esse comentário e que se sabe um pouquinho mais sobre eles. Mas o enfoque de uma forma geral era que nesse período da igreja que estava se iniciando, surgiu uma dissensão, uma discórdia ali entre
os chamados judeus helenistas e os judeus, digamos assim. Qual era essa discussão? Por que aconteceu essa discussão? De que forma que elas estavam sendo deixadas de lado? E essa necessidade, ela apareceu por um motivo ruim ou bom? Essa necessidade de eles não estarem dando conta. Exato, porque a propagação do evangelho estava sendo grande e não estava tendo gente suficiente para conseguir administrar todas as necessidades, né? Só que Satanás fez uma coisa, né? Sempre a gente brinca, até na educação física, né? O crescimento dói, né? O crescimento traz sofrimento, tanto para a gente conseguir expandir nossa mente, para aumentar a musculatura. Você treina numa academia, outro dia dói, crescer dói. E crescer dói por quê? Porque precisa se reorganizar, se reinventar, se criar alternativas para conseguir atender as demandas. E Satanás foi lá e colocou uma pitada de discórdia, porque logo no início da igreja, ela já começasse de uma forma meio tumultuada, né? Qual era uma coisinha que tinha de diferente entre os judeus e os helenistas? Eles primeiro já não falavam muito bem a mesma língua, né? Então já não tinha um acordo. Quando teve, por exemplo, lá o Pentecostes, que então o evangelho começou a distribuir, cada um foi para o seu canto e começou a organizar ali as suas coisas, então começou a crescer o evangelho, só que às vezes não tinha muito aquela interação entre as nações. Então eles já tinham uma diferença ali entre a língua e uma questão de até um certo preconceito. O que é o preconceito? Não, eu sou o judeu pedigree, sou o judeu nato, né? Aquele lá é convertido, já é diferente de mim que sou de carteirinha, que nasci e estou aqui de berço provando que eu sou sem mistura, né? Já havia uma limitação ali, e isso também de outra parte para cá, e Satanás quis usar isso como uma limitação, para atrapalhar um pouquinho o início ali da igreja primitiva. Mas foram escolhidos 7 homens para que pudesse de uma forma rápida atender essas necessidades que a igreja estava tendo. Haja vista que a igreja antes era as próprias sinagogas e dentro dos seus grupos, né? Sua casa, aqueles que quisessem participar. Então precisava ter gente para conseguir levar tudo que o irmão Furquim comentou, fora fazer a própria Santa Ceia, fora poder fazer o batismo e organizar tudo aquilo de uma forma que fosse de fato efetivo. Então foram escolhidos 7 pessoas. Esses 7 eram judeus, eram helenistas. Não se tem muito ao certo, né? O próprio comentário fala que não se sabe muito ao certo se de fato todos eram helenistas. O que se sabe é que todos tinham nomes de helenistas. Quais eram os 7? Estevão, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Parmenas e Nicolau, prosélito, né? Ou seja, convertido do judaísmo, ao judaísmo. Os 2 que mais a gente conhece, que foi discutido um pouquinho mais na lição, foi Estevão e Filipe, né? Os outros passaram de repente de uma forma bem breve ali na lição, e a própria Bíblia faz isso, mas a gente não sabe se de repente foram pessoas que tiveram um grande impacto na sua região ou não. O que a gente sabe é que de fato foram pessoas que ministraram as necessidades que surgiram no início. Importante a gente lembrar que a igreja sempre teve e sempre terá problemas,
né? A igreja sempre foi formada por pessoas. A igreja não é um espaço físico. A igreja é formada por gente. Isso é uma coisa importante para a gente ter em mente, porque isso é motivo de dissensão, desde que a igreja é a igreja. Dentro da igreja existem pessoas falhas, existem as pessoas que falham menos, existem as pessoas que falham menos para fora, existem as pessoas que falham mais para fora, outros que falham mais para dentro. O fato é que a igreja é feita de pessoas que erram. Os líderes erram, os pastores erram, o ancião e tudo mais, e a gente também. E essa compreensão é importante para que duas coisas não aconteçam com a gente. A primeira é que a gente não comece a se achar melhor ou pior do que ninguém. E a segunda é que a gente, de fato, às vezes não queira nem ir lá mais. Porque, não sei se os irmãos acompanham isso, mas a gente tem notado que a frequência à igreja, ela parece que tem começado a ser, inclusive, questionada. Se há necessidade. A igreja é na minha casa. Não, Deus está comigo lá em casa também, do mesmo jeito que está na igreja, não está? Mas se eu assistir, por exemplo, lá no Novo Tempo, a pregação lá, não é melhor, inclusive, que eu assisti uma pregação, que às vezes eu vou lá, fico olhando, nem é a pessoa que fala do jeito que eu queria ouvir. Quem que vai pregar hoje? Hoje é tal fulano. Hoje eu nem vou. Por quê? Não tem uma linha de raciocínio muito coerente. Porque eu não gosto de pessoa que isso, que aquilo. Hoje tem culto sobre quê? Sobre tal coisa. Esse assunto eu já sei. O que os irmãos acham? Eu falei aqui de uma forma bem livre, mas eu queria que vocês comentassem. O que vocês acham? Se hoje essa é um problema isso ou não? Essa questão de, eu vou à igreja ou não, posso ficar aqui da minha casa ou não? Devemos ter mais
Não adianta eu sei cantar, pregar, se eu não vivo esse evangelho. Eu não vivo esse evangelho. Aí fala assim, mas o pastor que visita, o pastor que tem que pregar, o pastor que levar o evangelho. E eu? Qual é a minha parte? O diácono abre a igreja e fecha. Ele fez a parte dele e não vai além disso. É por isso que a igreja se esfria. É por isso que há confusão. Eu quero cargo desse, eu quero ser isso. Se eu não for isso, eu também não quero cargo na igreja. Porque eu não sei ser um simples membro, mas com a consciência que eu tenho que sair e evangelizar, levar o evangelho, testemunhar para o meu irmão que está precisando e viver o evangelho na minha vida. A missão é minha. A missão é individual. Não é do pastor, não é de ninguém, é minha. Porque tem em jogo a minha salvação. Tá? Em jogo a minha fidelidade para esse Deus. É o que eu penso. Muito bom. Eu não estava no primeiro agora. Eu não estava no primeiro culto, eu assisto o próximo agora. Ok, bom. Ali fala dos 7, né? E me parece que a escolha foi feita naquele momento, os diáconos, para levar comida para as viúvas, cuidar da organização, da alimentação e cuidados da igreja, né? E outros líderes que saíam para pregar o evangelho. Me parece que é isso, né? Mas isso não quer dizer que, como ela falou, eu fico restrito a uma coisa, porque ali Estevão estava dos 7 e ele morreu por causa que estava pregando o evangelho. Ele não estava na outra parte da terra. Muito bom. Bom, mais alguns pontos. Desde os primórdios da igreja, sempre foram poucos os trabalhadores, né? Jesus falava isso, né? A colheita é grande, os trabalhadores são poucos. Sempre, desde que a igreja foi fundada, sempre faltaram trabalhadores, né? Ano retrasado, ou 2015, não me recordo, que a igreja lançou o projeto 1+1. Ano retrasado? Acho retrasado, né? Qual era a ideia do projeto 1+1? Eu por uma única pessoa, né? Pegando a quantidade considerando adventistas que teriam, se em um ano eu me dedicasse só a uma pessoa, uma só, não querer de repente ceifar tudo, uma só, no outro ano dobraria a quantidade de conversos, né? E em 10 anos, de repente, a gente já conseguiria ter abordado todo mundo. É simples, porque tem lugares que é difícil, né, de se encaixar, de se inserir, que inclusive alguns aí se arriscam a vida para poder fazer esse propósito. Uma coisa para a gente refletir, né?
Os 12 compreenderam a causa e procuraram resolver o problema. Quando os helenistas chegaram e vieram debater sobre a situação, o que aconteceu? Eles não ficaram, mas isso, mas e aquilo. Óbvio que teve uma discussão para tentar acertar, alinhar os ponteiros, mas ninguém ficou tentando ter razão. Ninguém ficou tentando discutir quem estava certo e quem estava errado. A causa é essa, a gente precisa fazer isso. E o que Satanás tentou fazer ali no início, uma discussão entre os primeiros da igreja, já falhou. Porque a hora que ele tentou plantar, sabiamente, através do Espírito, eles conseguiram resolver o problema e avançou. Porque senão ali já seria um grande problema, assim como deveria ser lá atrás com Paulo e Pedro, onde Satanás colocou também uma faísquinha ali no meio, para que já 2 líderes da igreja, grandes, já podia rachar a igreja ali mesmo no início, né? Onde 2 que tinham uma baita influência de um lado e outro que tinha uma baita influência de um outro lado, se entrassem em desacordo, com certeza, teriam muitos que seguiriam Paulo e muitos que seguiriam Pedro, e sabidamente lá foi resolvido, e aqui também foi resolvida a situação. E aí, segunda, começa a mudar um pouquinho o teor da lição, onde fala sobre o ministério de Estevão, o mais conhecido desses 7, um homem que entendia sobre a redenção e salvação mais do que muitos, e muitos mesmo. Estevão foi uma pessoa que viveu na época ali após a crucifixão, era judeu, falava grego, ou seja, ele conseguia se comunicar tanto com os judeus quanto com os helenistas de uma forma competente, e ele pregava nas sinagogas gregas também. Conhecia não apenas o que os gregos conheciam. O que os gregos conheciam? A história, a cultura, a arte, a filosofia, mas ele conhecia o que os judeus também conheciam: os salmos, os profetas, a Torá, o período intertestamentário. Ou seja, quando entrava num assunto para conversar, ele tinha conteúdo, ele tinha coisa para falar. Ele não era uma pessoa que falava sem ter base, ele sabia o que conversava, tanto com um lado quanto do outro. E é óbvio que quando a pessoa tem conteúdo, tem argumento, e se do outro lado também tem, as discussões são longas. Só que se tem um ponto de vista que alguém não concorda sobre o assunto, ou volta para casa e estuda um pouquinho mais, ou começa a surgir a tal da perseguição. Peraí, aquilo ali está errado o que você está falando. E o que aconteceu com Estevão foi essa segunda parte, né? Uhum. Os judeus acreditavam em um único Deus. Os gregos em dezenas de deuses, né? Eles tinham dezenas de deuses, né? Isso também você não pôs, mas não foi fácil, né? Sim, e se a gente pensar nos gregos pagãos, que tinham o seu panteão, né, de deuses, um para cada ocasião e para cada coisa, era uma discussão de repente assim mais... Era difícil o embate, só que querendo ou não ele conversava com uma pessoa que acreditava uma coisa totalmente contrária que ele. O problema era o embate que tinha no que ela falou, né, entre os próprios, né, entre os de dentro, que aí por uma falta muitas vezes de compreensão de um determinado assunto, a discussão começa a fervilhar. Qual era a discussão que pairava sobre Estevão e sobre os judeus e os helenistas convertidos? Qual que era a discussão? Qual foi o ponto ali, chave? Jesus. O que de Jesus? O que foi a discussão em torno de Jesus? O que causou ali toda a discussão de levar Estevão lá para o Sinédrio e ter todo um bate-papo ali, uma conversa, e ainda assim eles não aceitarem? O que eles falavam que Estevão estava fazendo? Aham.
seja, vocês sabem de tudo, sabem de toda a historinha bonitinha e tal, mas chegou na hora, vocês fizeram errado. Vocês fizeram errado, e vocês ainda estão querendo estar certo. Isso daí que vocês fizeram estava errado. E a discussão foi grande, né? Só que acontece, eles não conseguiam, por todo o embasamento de Estevão, achar alguma coisa que Estevão estava errado. Então aí o que acontece? Como sempre, quando a gente não consegue de repente encontrar motivos, começa a arrumar um outro tipo de situação, outra circunstância para conseguir afetar. E o que eles fizeram? O que o dinheiro sempre fez muitas vezes, né? Subornaram alguns homens para que dissessem: olha, ouvimos-lhe proferir palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. Fizeram isso com Jesus? Bastante, né? Fizeram isso com os discípulos? Bastante, né? Fizeram isso com os remanescentes da igreja? Bastante, né? E vão fazer isso com a gente também, com certeza. Falando que, inclusive, a gente está fazendo uma coisa que não é o que a Bíblia fala, né? Isso é uma coisa para a gente pensar também. E é bom lembrar, naquele livro de Atos, comentário homilético, diz que se houvesse uma reunião de 10 homens interessados em ter uma sinagoga, eles já estavam autorizados a montar uma sinagoga. Ou seja, a quantidade de igrejas naquela época, sinagogas, era estimado mais ou menos em torno de 480. Só ali naquele trechinho. Bastante, né, para uma igreja que tinha acabado de começar. 480. Ou seja, tem 10 pessoas, ó, vamos abrir aqui a gente uma sinagoga e tal. Estava autorizado isso acontecer. E é óbvio, com certeza, alguns que inclusive pode ser recentemente conversos, ou aqueles que não foram muito bem preparados para um batismo, que vêm de repente engatinhando ali na fé, pode não entender muito bem alguma coisa, pode começar a questionar alguma coisa, e começar a surgir a dissensão dentro do próprio grupo, né? Uma coisa inclusive para pensar na forma atual, de que a igreja trabalha também com as suas conferências, com a forma do batismo, se a gente consegue ser efetivo ou não, a quantidade de pessoas que são retidas na igreja ou não, após o seu batismo, e aí vai. Bom, perante o Sinédrio, então, começou a discussão. Estevão com os seus ali acusadores. Ele falava o que para eles? Que eles deveriam adorar o Senhor e parar de adorar o templo. Por quê? Paradigmas. Ele falou assim, ó, viu, o templo é mais importante do que o Messias. Vocês têm que parar de ficar adorando aí o templo, tudo é o templo, né? Que eles tinham um baita de um orgulho sobre o templo, mas Messias, que inclusive falou que vai vir destruir esse templo, vocês estão rejeitando, rejeitaram e estão rejeitando. Exato. Ele chamando a atenção, eu anotei aqui foi um marco profético, né? A morte de Estevão, ele vem trazer um momento de juízo contra o sistema de adoração deles. Você acorda que o que vocês estão fazendo, Israel, não foi que veio ter idolatria do jeito que vocês estão vivendo. Acorda, não é desse jeito, despertem. Ele não quis bater de frente, falar assim, estou te acusando. Não, ele estava chamando a atenção para que aquele povo acordasse e refletisse. Lembra do discurso de Pedro, quando Pedro fala assim, vocês se crucificaram, né? Vocês mataram, mas ele vive. O Espírito Santo que prometeu, ele mandou. Aí eles olham assim, o que a gente vai fazer? Eles reconhecem. Aí ele fala assim, se arrependam dos seus pecados, vivam, né?
E acaba pecando, né? Achando certo. Verdade que não salva, endurece, né? E aí, o que ele criticava bastante o povo também? Ó, deixa de viver essa vida cerimonial, porque essa daí é pragmatismo. Essa daí é fácil de fazer, né? Vocês ficam ainda ligados a essa parte cerimonial, porque a vida, viver de aparência é mais fácil do que ser convertido. Então ele não fez isso abertamente, mas ele fez de uma forma bem interessante, né? Recapitulando a história hebraica e relembrando do Messias citado pelo próprio Moisés, né? E cita o verso que você comentou da igreja, da Bíblia. Então o que eles fizeram? Arrebataram a Estevão e o levaram até o Sinédrio. Este não ofereceu nenhuma resistência. A semelhança como foi o Martinho Lutero, né? Quando foi levado também para, teoricamente, se retratar, e tinha um acompanhante com ele ali fiel, né? O conhecido Melancton, e diz ali o grande conflito que ele temia por sua vida, né? O Melancton, e Martinho Lutero falou assim, ó: eu odeio com todo o ódio esses temores e essas aflições que afligem você, porque se a causa é justa, se a causa é injusta, se está errada, abandona ela então, né? Agora, se ela está certa, como que a gente vai duvidar daquele que tudo sabe, daquele que tudo pode, né? Momento ali de Melancton. E Estevão o quê? Não ofereceu resistência. Não, eu vou. A semelhança de Jesus. Não, eu vou. Tinha certeza que ele servia. Sim. Ele tinha certeza. Aí tem uma parte que também falou para ele, porque assim, ele descobriu em Jesus alguém com quem vale a pena perder tudo, inclusive a própria vida. Gente, isso é Jeremias. Se a gente não tem um motivo para morrer, a gente não tem um motivo para viver. No sentido de que se eu não estou disposto, né, a morrer por uma causa, eu também não estou disposto a viver por ela. E ele com certeza tinha isso. Então ele não temia pela vida dele, ele sabia que tinha coisas mais importantes esperando ele. Sim, são os Wycliffe. Sim. Perfeito. Muito bom. E aí o que acontece? A verdade que não converte, endurece. Pegaram a Estevão, a gente conhece já a história, apedrejaram a Estevão, porque falaram que ainda assim ele estava falando blasfêmia, depois de todo o discurso longo, né, sem pressa que Estevão fez, inclusive, apedrejaram a Estevão. E ali, no seu apedrejamento, estava se cumprindo a profecia, né, das 70 semanas, ou seja, os 490 anos que foram ditos lá a Daniel. Então, porque eles não puderam se justificar, eles apedrejaram a Estevão. E uma coisa importante que aquele livro do Atos comenta, é que uma sentença de morte podia ser emitida unicamente pela autoridade romana. Por quê? Porque estava sobre, querendo ou não, ali sobre o Império Romano. A autoridade do Sinédrio era limitada e a sentença de morte lhe era definitivamente proibida. Ou seja, eles não podiam exterminar, matar alguém por critério deles. Eles tinham que levar isso a Roma e Roma autorizaria ou não. Mas o Sinédrio não era formado por romanos, formado pelos judeus e pelos seus coparticipantes. Ou seja, eles mesmos decidiram o que eles iriam fazer, de uma forma, inclusive, que eles passando por cima da lei que, inclusive, eles serviam, né? Percebeu? Tudo o diabo guiando. Sim. E não podemos fazer isso. Instigar quem? A multidão. Quietinho, instigar para apedrejar, entendeu? Pagaram alguns para poder fazer aquele borbulho, né? Aquele barulho ali para fazer de conta que tem muita gente. A semelhança como a gente vê hoje em dia nas eleições, né? Muitas vezes aquele pessoal que de repente todo ali que são captados para poder aumentar o público, né? Estevão foi o último profeta a tratar Israel
como a nação eleita, né, o povo da aliança. O que era o povo da aliança? Aqueles que queriam, de fato, levar o evangelho para todo mundo. Ele foi o último, ou seja, ele estava querendo dizer com uma voz triste e lacônica: ó, aqui foi quebrada uma aliança, vocês perderam um privilégio importante, e agora vai ser levado de uma outra forma, né? Muito bem, e daí para encerrar, disso tudo, uma coisa importante aconteceu, né? A morte de Estevão gerou simpatia de alguns que passaram a confrontar as autoridades. Ou seja, aqueles que, à semelhança de Estevão, sabiam o que estavam defendendo, sabiam que aquele homem que morreu do jeito que morreu, tinha uma certeza, queriam ter aquela certeza. E o Espírito que ia trabalhando nessas pessoas fez com que elas começassem a oferecer, através de suas pregações e da sua forma de viver, resistência às autoridades. Resistiu às autoridades, esses são seguidores de Estevão, começa então a acontecer a perseguição. O que é aquela perseguição? É uma perseguição que quem estava sendo perseguido estava feliz da vida. Por quê? Estou levando a mensagem, não importa se é aqui ou se é ali. Uma coisa importante para a gente lembrar é que os cristãos deveriam ter difundido, se espalhado, antes dessa perseguição. Já era a ordem, né, de Jesus. E o que eles fizeram? Ficaram meio apinhados por ali. A tendência do ser humano ficar, né, no conforto ali. Não, vamos ficar por aqui. E o que aconteceu? Veio essa perseguição que fez com que todo mundo se espalhasse. Foi permitido. Por quê? Porque um dos objetivos da lição é saber que Deus tem um caminho. E essa linha, ela vai acontecer de uma forma ou de outra. Vai acontecer. Vai acontecer. E aí, foi quando aconteceu o encontro com Simão, que era um samaritano, odiado pelos judeus, e a recíproca também é verdadeira. E o que acontece? Esse Simão, de uma forma meio que interesseira, se converte ali, e daqui a pouco mostra que não estava muito preparado, é repreendido e se arrepende. E os samaritanos que estavam ali naquela região, muitos começam a aceitar a palavra, porque sabiam na história, quando Jesus andou por ali, a samaritana, e a Bíblia fala que a samaritana levou o evangelho para muitos, né, quando ela voltou para falar sobre o que aconteceu, e o evangelho começa então a se difundir, a se espalhar. Filipe e o eunuco, nós conhecemos a história, né? Foi falado, ó, desce a tal lugar, porque lá tem uma pessoa que precisa ouvir. Ela está estudando a palavra e ela não consegue compreender o que ela está estudando. E foi o que aconteceu quando Filipe se aproximou e perguntou: você sabe o que você está lendo? Você entende o que você está lendo? E ele, de coração aberto, fala assim: como que eu vou saber se ninguém me explicar? E rapidamente Filipe sentou e foi durante a viagem, até uma certa altura, explicando e falando tudo. E ali o eunuco etíope, né, que era considerado como pagão, lá de descendência de Cão, filho de Noé, se converte, né, descendo, se batizando ali numa água que tinha próximo. O que fica de lição para nós? São várias, como eu comentei, se a gente ler os textos indicados da Bíblia, a gente vai aprender muita coisa com cada verso, mas duas coisas importantes ficam para a gente. A primeira a história vai acontecer, a missão irá se cumprir, e a diferença é se eu vou fazer parte ou não dessa missão. E a segunda coisa a gente saber de fato para que a gente vive nessa época. Se a gente já de fato alcançou a salvação, e estamos aqui só para levar o evangelho para mais alguns, ou se eu ainda estou pleiteando a minha salvação, se eu ainda estou aqui para ser salvo. E se for essa segunda opção, que a gente entenda isso de uma forma mais breve possível e possamos nos aproximar de Cristo, porque a história vai acontecer, né? Querendo ou não, ela vai acontecer, de uma forma ou de outra ela vai acontecer. E hoje, antes, virarão os máximos obreiros permitidos ao Espírito Santo,
nossa salvação por nós. Então a missão saiu, né? O convite já foi feito, na verdade. E o Senhor nos convida a fazer parte desse grupo de discípulos, né? Foram 12, foram 70, e hoje são quantos, né? E aquela frase que fala, esse aqui, envia-me. Nós possamos receber esse convite. Fazer, né? A vontade de Deus. Com certeza. Amém. Vamos orar? Vamos colocar em pé? Bondoso Pai, nós somos gratos, Senhor, pelas várias lições que a Bíblia nos deixou, pelas várias lições que os antigos profetas, os remanescentes da igreja nos ensinaram. Nós pedimos que o Senhor possa nos ajudar a entendermos qual é a nossa missão nesse tempo, sabendo que o Senhor levantou cada um de nós para sermos discípulos do Senhor. Que o Senhor possa, ó Pai, dentro do nosso raio de atuação, nos colocar dispostos a ouvir Sua palavra e atuarmos sendo um canal da Sua mensagem e, o mais importante, vivendo de uma forma como o Senhor viveu aqui na terra. Fica com cada um de nós no decorrer desse sábado, nos traz aqui com segurança novamente na semana que vem. É o que te pedimos e agradecemos por Jesus. Amém.